Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 12, que tem como título Fé da Aliança. O verso dessa semana está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11, e diz assim: E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bem, na lição da escola sabatina, geralmente as duas ou três últimas lições, ela retoma alguns assuntos já abordados nas lições anteriores dentro do trimestre. E com essa lição não é diferente. Nós vamos aqui abordar alguns assuntos que já foi falado, mas aqui trazendo outros versos para podermos então aprofundar nessa compreensão, e a lição então aí faz o seu fechamento, né, na próxima lição, 13ª lição, fechando então mais um trimestre. E na lição de hoje, ela começa de forma muito interessante, trazendo para a gente uma narrativa, né, um poema muito conhecido, a Odisseia, né, Homero, que escreveu os poemas épicos Ilíada e Odisseia, muitos já ouviram falar, e na Odisseia ele narra justamente a saga de Odisseu, um grande guerreiro que depois ali de saquear a cidade de Troia, ali no contexto da guerra de Troia, ele começa ali uma saga, né, o retorno para a sua terra natal, o retorno para a sua família. Só que nessa viagem de retorno, que demora cerca de 10 anos, ele passa por diversos obstáculos, naufrágios, monstros, enfim, e atrapalhando ali o seu retorno, né? Tempestades, atrapalhando o seu retorno para o seu lar, para a sua terra natal. E os deuses, então, eles se reúnem, vendo que Odisseu ele já ali sofreu por 10 anos antes de conseguir retornar para o seu lar. Eles se reúnem e resolvem que Odisseu ele já havia pago, digamos assim, o preço pelos erros que ele cometeu. E eles então concordam que era hora de deixar, uma vez por todas, né, compreendendo que Odisseu já tinha ali pagado pelo mal que havia cometido, eles então permitem que Odisseu retorne para o seu lar. E aqui a lição faz uma analogia com a nossa vida. Nós vivemos uma vida de diversos obstáculos, diversas coisas que acontecem na nossa vida que nos atrapalham nessa nossa caminhada de volta para o nosso lar. Mas uma diferença muito grande é que jamais nós pagaremos, digamos assim, o preço pelos erros que cometemos. Todos os obstáculos que nós vivenciamos é por conta do nosso pecado. O pecado da humanidade cria esses obstáculos que vão nos atrapalhando nessa nossa caminhada de volta para o nosso lar. Mas jamais faremos algo que nos tornará merecedores de eliminar, digamos assim, esses obstáculos, né? Deus, ele jamais vai olhar para a nossa vida e dizer, pronto, agora ele já pagou o suficiente, né? Já sofreu o suficiente e agora, então, ele merece voltar para o seu lar. Não. E a lição mostra isso, né? A fé é que nos move, a fé é que nos permite retornar para o nosso lar. E fé em quê? Né? Qual é essa fé? Que importância tem essa fé dentro do nosso contexto de vida? A lição de domingo, aqui logo no primeiro parágrafo, diz assim: o modo de salvação do Antigo Testamento sob a aliança mosaica não é diferente do modo de salvação do Novo Testamento sob a nova aliança. A salvação é somente pela fé. Se fosse por qualquer outra coisa, como obras, a salvação seria devida a nós, algo que o Criador seria obrigado a nos conceder. Só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria obrigação de nos salvar. Ao contrário, se existe uma obrigação, é a nossa dívida para com a lei transgredida. Não podíamos cumprir essa obrigação, felizmente. Jesus a cumpriu por nós. Na história de Odisseu, ele recebeu a salvação após ter sofrido, digamos assim. O seu sofrimento, a penitência ali que ele pagou, o tornou merecedor de ser salvo e retornar para o seu lar. A nossa salvação, na nossa caminhada, jamais faremos algo que nos tornará merecedores de alcançá-lo, somente pela fé.
E esse modo de salvação é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, da Antiga e na Nova Aliança. E algo que nós lemos aqui, não sei se você pescou, mas perceba, só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria obrigação de nos salvar. Perceba que, quando nós não compreendemos a gravidade do pecado, nós passamos a entender que somos capazes de fazer algo que nos tornará merecedores, porque o pecado que nós cometemos não foi tão grave assim. Algumas pessoas podem pensar dessa maneira. Só compreenderemos realmente a profundidade do que ocorreu no Calvário, só compreenderemos realmente a profundidade da morte de Cristo na cruz quando nós primeiro compreendermos a gravidade do pecado, a gravidade de todos os pecados. Todos os pecados são graves, não tem um pecado mais grave, outro é menos grave, esse aqui eu consigo consertar fazendo alguma coisa, não existe. O pecado é algo grave. E essa gravidade do pecado, quando nós compreendemos, nós percebemos que jamais seremos capazes de consertar por nós mesmos. E aí nós precisamos compreender, e aí sim nós compreenderemos a profundidade do que ocorreu no Calvário. E nós entenderemos que somente a fé em Cristo Jesus, a fé de que o sangue de Cristo Jesus é o que é realmente necessário para a minha salvação. Aí sim nós vamos abrir a nossa mente e entender a profundidade de tudo isso. No finalzinho da lição de domingo, diz assim: as cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo, que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo. Jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o caráter. E quando você pensa nesse acontecimento da morte de Cristo no Calvário, o derramamento do sangue do Cordeiro, qual é a sensação que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Precisamos realmente entender a profundidade de tudo isso. E é claro, como diz aqui, jamais compreenderemos plenamente tão grande amor, mas entendendo quão profundo foi esse acontecimento, nós entenderemos que realmente somente pela fé somos capazes de alcançar a salvação, somente crendo no sangue de Cristo Jesus. Aí sim nós entenderemos a profundidade de todo esse acontecimento. Na continuidade da lição, vamos ler agora o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Hoje nós vamos ler aqui três textos, né, de 1 Pedro, Romanos e 1 João, que eles ali se encaixam, digamos assim, um no outro. 1 Pedro, portanto, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Né? O sangue de Cristo, portanto, é o que nos resgata da escravidão do pecado. A lição retoma essa ideia, nós falamos em algumas lições anteriores, não me lembro exatamente em qual lição, sobre Cristo como nosso resgatador, né? Lá naquela época, no Antigo Oriente, quando alguém era escravizado por uma dívida, enfim, ou qualquer outra questão, um parente próximo poderia resgatá-lo pagando um valor. E aqui nós percebemos então, né? Nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento, mas justamente pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
E somente quando nós cremos nisso é que realmente nós poderemos alcançar a salvação. Não há outra forma, não há algo que nós possamos fazer que nos tornará merecedores. Não, precisamos ter fé no sangue do Cordeiro que nos resgata da escravidão do pecado. O outro verso que vamos ler está lá em Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Deus deixou isso muito claro no Éden, dizendo que se pecassem, eles morreriam. Esse é o salário do pecado. Isso é o que nós deveríamos sofrer, essa morte eterna. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que só podemos alcançar por meio, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outra forma de alcançar a vida eterna. Não há outra maneira de alcançar essa vida eterna, apenas através de Cristo Jesus. E o outro verso que vamos ler está lá em 1 João, capítulo 5, verso 11, e o verso 13 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Entenda? Mais uma vez aqui, completando, digamos assim, complementando o verso que nós lemos anteriormente. Somente crendo em o nome do Filho de Deus é que nós poderemos alcançar essa vida eterna. Não há outra forma. Não há outra forma. Precisamos crer. Precisamos ter fé. Não há outra maneira de alcançar a salvação. Dando sequência, vamos ler agora o que está lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Aqui nós vamos compreender algo muito interessante. Acompanhe comigo o que diz em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. É aqui, então, Deus falando de Abraão, né? Abraão creu no Senhor, e aqui, na lição, numa outra versão, diz, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E aqui eu separei um trecho da lição de terça-feira, lá no início, diz assim: esse verso continua sendo uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Ele estabelece a verdade crucial da religião bíblica, de que a justificação ocorre somente pela fé. E isso muitos séculos antes de Paulo escrever sobre esse assunto em Romanos. Esses versos provam que desde o Éden a salvação sempre ocorreu da mesma forma. Claro, Paulo lá na frente escreve sobre a questão da justificação pela fé. E aqui nós estamos no início do texto bíblico, em Gênesis, no contexto aqui da vida de Abraão. E Deus aqui já deixa muito claro como é que nós podemos ser justificados? Crendo. É a fé que pode nos justificar. E aqui na lição traz de forma muito interessante uma versão também, que é a nova versão transformadora, que diz assim, no mesmo verso, né, a nova versão transformadora diz: Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Perceba que nós jamais seremos realmente justos, mas Deus nos considera justos. Diz assim: Deus considerava justo o pecador, embora o indivíduo fosse, na verdade, injusto. Pela fé, Deus nos considera justos, apesar de sermos injustos. Pela fé, Deus nos considera justos apesar do nosso pecado. Deus ele passa a considerar um pecador justo. Essa versão aqui é muito interessante porque deixa muito claro esse verso. Deixa muito claro como Deus, através da fé, através da nossa fé, né, Deus ele nos considera justos. Somente isso.
é que nos justifica. Não há outra maneira. É pela fé. Precisamos crer. Precisamos crer para Deus nos considerar justos. Aqui no finalzinho da lição, ainda de quarta-feira, diz assim: a maravilhosa verdade de que somos declarados justos não por causa de nossos atos, mas unicamente pela fé no que Cristo fez por nós. É a essência da expressão justificação pela fé. No entanto, nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. A fé, portanto, através da nossa fé, nós recebemos o dom da justiça. Não que nós sejamos realmente justos, não que nos tornemos realmente justos, mas recebemos sim o dom da justiça, porque Deus, o nosso Criador, passa a nos considerar pessoas justas. Isso é maravilhoso. Já finalizando nossa lição aqui, nós temos um relato, né, uma história aqui muito interessante na lição de quinta-feira, e nós vamos fechar a lição com essa história. Fala sobre uma história do famoso cardeal Belarmino, né, um grande apologista católico, e durante toda a sua vida ele lutou contra essa ideia da mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada, né, essa justificação que nós estamos aqui trabalhando. E no seu leito de morte ali, ele recebeu das pessoas ali crucifixos, méritos dos santos, a fim de que isso então lhe desse a certeza diante da morte. E o que esse cardeal ele fala no seu leito de morte? Lembre que ele lutou durante toda a sua vida com essa mensagem da justificação unicamente pela sua justiça imputada que nós aqui falamos. E ele fala o seguinte, no seu leito de morte: levem essas coisas embora. Acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. No final da sua vida, ele então compreende que tudo aquilo que ele lutou, por tudo aquilo que ele lutou, realmente não valeu a pena. E ele entende que era muito melhor, que era muito mais seguro confiar nos méritos de Cristo. E muitas vezes isso acontece. As pessoas, no final da sua vida, têm esse entendimento de que vale muito mais a pena, que é muito mais seguro confiar nos méritos de Cristo para a salvação. E a lição aqui nos fala que nós não precisamos deixar isso para o final da nossa vida. Nós hoje temos essa mensagem, nós hoje podemos ter essa compreensão e viver de uma forma muito melhor, confiando unicamente nos méritos de Cristo para alcançarmos a salvação. Nada que nós fizermos irá nos tornar justos, nada que nós fizermos nos tornará merecedores da salvação, e que nós possamos hoje confiar, acreditar, crer, ter fé de que apenas através do sangue de Cristo Jesus nós podemos receber a salvação e podemos receber a vida eterna. E que então nós não deixemos isso para o final da nossa vida, e possamos crer hoje, ter fé hoje, e possamos então ser salvos apenas pela fé. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você, e nós vamos nos ver então na próxima semana na lição de número 13, para fecharmos este trimestre maravilhoso. Que Deus te abençoe. Até lá.